Olá, meus amigos. Eu estou passando para trazer mais uma mensagem ao seu coração. Na mensagem de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já havíamos iniciado em um vídeo passado, sobre o princípio a quem tem será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu vou deixar aqui o link do nosso vídeo anterior para que você possa assistir primeiro aquele vídeo e então você vem e assista depois esse daqui, que é muito importante para você dar continuidade no assunto, para você poder entender. Lá nós vimos que a palavra de Deus nos diz a quem tem será dado. E dentro do contexto do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós entendemos que a quem tem um coração humilde, um coração manso, a este será dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E eu separei aqui mais alguns exemplos que eu quero citar para vocês, o sentido de Deus de trazer esses exemplos para que você entenda que esse princípio ele aponta para um norte, ele norteia a nossa vida, então ele tem várias aplicações. Por exemplo, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, tem também uma outra aplicação diferente, mas a do capítulo 25 vai ficar para um próximo encontro. Esses outros exemplos que eu separei para você se encontram... Bom, o primeiro eu vou ler, está em Salmos 25, versículo 14, que diz o seguinte: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Assim, aplicando esse princípio bíblico em estudo, nós passamos a entender que a quem tem temor do Senhor, a ele será dado o conhecimento dos segredos do Senhor. Isso é o que nós podemos entender quando nós interpretamos o Salmo 25, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, com base nesse versículo. A Bíblia também diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Assim nós podemos entender que a quem tem santidade, a este será dado ver ao Senhor. Quem tem um coração limpo e puro, a este também será dado ver ao Senhor. Então, eu separei esses dois exemplos, mas claro, nós temos vários outros exemplos também que poderíamos citar. Por exemplo, a própria Bíblia diz: felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Logo, nós podemos interpretar esse versículo com base no princípio que nós estamos estudando. A quem tem misericórdia, será dado também a ele misericórdia. Bom, acontece que esse princípio bíblico, ele também diz o seguinte: a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Dentro desse contexto do capítulo 13, nós entendemos que a quem não tem um coração manso, um coração humilde, aqueles que possuem um coração duro, um coração de pedra, até o pouco conhecimento do reino dos céus que tem, lhes serão tirados. Isso porque, quando a pessoa tem um coração duro, ela dá espaço para que o inimigo ele entre na vida dela semeando discórdia, semeando incredulidade. Por exemplo, nós sabemos que a graça obtida por Jesus na cruz, ela se estende a todas as pessoas. E tendo isso em mente, que todos nós temos acesso a essa graça, conjugando com um versículo do livro de Romanos, nós podemos entender que o seguinte: a todos foi dado uma medida de fé. E é isso que diz o livro de Romanos. Então, assim, aquelas pessoas que têm um coração duro, um coração de pedra, um coração soberbo, um coração que acredita que não precisa de Deus, o diabo ele aparece na vida delas, de certa forma, e semeia uma incredulidade, a ponto de que ela passe a acreditar cada vez menos em Deus, cada vez menos na palavra de Deus. Ela passe a acreditar cada vez menos nas promessas e nas verdades que a Bíblia diz a respeito dela. Por exemplo, a Bíblia diz
que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas o diabo, ele se aproveita de pessoas que têm o coração duro e começa a falar que não. Ele começa a semear na mente delas que elas são derrotadas, que são pessoas fracassadas, que nunca vão conseguir nada, né? Por isso que nós não podemos ter um coração duro. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, ela nos diz o seguinte: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações. O Senhor, Ele nos exorta para que nós não endureçamos o coração. Para que quando a gente ouvir a voz de Deus, para que a gente seja humilde, para que a gente tenha humildade e se achegue a Ele com essa humildade, com um coração manso, com um coração aberto, um coração pronto a ouvir as coisas do reino. Então, assim, existem dois tipos de pessoas. Pessoas que não entendem a palavra de Deus, mas elas esperam explicação. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, conta a história de salvo engano, de um etíope, um eunuco, melhor dizendo, que ele estava lendo uma passagem bíblica, então ele pede para o discípulo que estava ao lado da carroça, aliás, o discípulo pede para ele, né? Um apóstolo, um discípulo de Jesus, você entende o que você está lendo? E ele diz, não entendo porque ninguém me explica. Então aquele homem de Deus, ele começa a explicar e o eunuco entende aquela palavra. Mas antes ele não entendia porque ele precisava de uma explicação. Por outro lado, existem pessoas que não entendem a palavra de Deus, mas porque elas não querem entender. Porque elas têm um coração duro, um coração fechado. Seja por um preconceito ou por algum paradigma do passado. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas não prestarem atenção na palavra que estava sendo pregada por causa de quem era o pregador que estava pregando aquela palavra. Eu não gosto daquela pessoa, então tudo que sai da boca dela eu não vou prestar, eu vou rejeitar. E é isso que Deus está nos dizendo. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o coração. Deus nos exorta para que nós tenhamos um coração quebrantado para ouvir a sua voz. Assim, com essas explanações, nós podemos entender agora por que Jesus ele pregava ao povo por meio de parábolas. Eu já vi muitas pessoas criticando, dizendo que não consigo entender porque Jesus só usava parábolas. Mas na verdade, eu vejo particularmente que existem dois motivos pelos quais Jesus se utilizava dessa ferramenta. O primeiro é realmente para separar o joio do trigo. Porque naquele momento, na época em que Jesus estava ali em meio às multidões, existiam pessoas de todas as etnias, pessoas ali de todas as culturas que se reuniam para ouvir o que Jesus estava falando. Só que no meio deles existiam os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, pessoas que elas eram extremamente religiosas e que eles se julgavam acima dos outros, se julgavam melhores que as outras pessoas. Então eles iam até Jesus para ouvir os discursos, os testemunhos, para ouvir as pregações de Jesus, não com o intuito de aprender, mas com o intuito de ouvir o que Jesus falava, para se utilizar daquela informação contra Jesus. Por exemplo, eles iam até Jesus para ver Jesus fazer alguma cura no sábado, para acusar Jesus de estar curando no dia que não era permitido. Então, Jesus ele usava muito de parábolas para realmente separar o joio do trigo. Porque a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 15, ela nos diz que aquelas pessoas ouviam de mau grado. Presta atenção nessas palavras, elas ouviam de mau grado. E é isso que nós não podemos ter. Isso não pode acontecer com nós. Nós não podemos ouvir a palavra de mau grado, como aqueles homens. Porque o próprio Jesus falou depois aos discípulos, a vocês, os discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque o coração deles se tornou duro e insensível. Então, esse foi um dos motivos que eu acredito que seja pelo qual Jesus pregava por parábolas.
Um outro motivo também é justamente ao contrário do que muitas pessoas pensam. Jesus ele não pregava por parábolas para dificultar o entendimento. Jesus ele pregava por parábolas para que aquelas pessoas que estavam ali com pureza de coração, para que elas pudessem compreender melhor os mistérios do reino. Na verdade, Jesus ele estava ilustrando situações. Por exemplo, Jesus utilizava-se muito das profissões da época, daquilo que o pessoal conhecia para exemplificar. Por exemplo, quando Jesus ele fala da parábola do joio e do trigo, para um agricultor ele consegue entender isso com muita facilidade. Quando Jesus utilizou-se da parábola da rede, os pescadores entenderam aquilo. A parábola da pérola, ela se refere a um comerciante. Então, Jesus ele utilizava-se dessas parábolas para que as diversas pessoas nos diversos segmentos pudessem entender o que estava sendo pregado. Aí talvez você vai me dizer, mas Evaldo, nem todos são pescadores, nem todos são agricultores, então fica difícil para uma pessoa entender uma determinada parábola porque não era específico para ela. Só que, na verdade, Jesus ele se utilizou de exemplos muito simples, o mais simples possíveis, para que todas as pessoas pudessem compreender. Por exemplo, quando Jesus ele citou a parábola da fé como um grão de mostarda. Para quem já trabalhou com hortaliças, ou pelo menos conhece, ele sabe que o grão de mostarda é o menor, mas quando ele cresce, ele se torna um dos maiores que existe, se não o maior, né? E assim, é justamente esse o pulo do gato, porque o que Jesus esperava? Que quando uma pessoa entendesse um mistério, essa pessoa compartilhasse com o seu próximo aquilo que o Senhor havia ministrado a ela. É por isso que nós precisamos, como diz no Salmo 1, nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. E é por isso que o Senhor também vem e nos diz: grande é a seara e poucos os trabalhadores. Porque são poucas as pessoas que se importam, se interessam em aprender e ensinar. Mas esse foi um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deu: ide e fazei discípulos. Então assim, meus amigos, essa foi a nossa palavra de hoje. Assim, apenas para a gente resumir, o princípio diz, dentro do contexto do capítulo 13, a quem tem será dado, a quem tem um coração manso, humilde e pacífico, um coração aberto, será dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas aquelas pessoas que têm um coração duro, um coração de pedra, até o que tem lhe será tirado. Então eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Em breve nós estaremos com uma nova palavra, uma nova mensagem. E se você gostou, eu peço para você que dê um joinha aqui embaixo, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Tem aqui a opção do sininho de notificação, que sempre que eu estiver fazendo um novo vídeo, o YouTube ele vai estar te avisando que saiu um vídeo novo no canal. E se você tem algum comentário acerca dessa palavra, algo que o Senhor ministrou no seu coração, você pode também estar deixando aqui embaixo nos comentários, né? E que o Senhor Jesus ele abençoe grandemente a sua vida, abençoe a vida da sua família, e que o Senhor ele te dê mais desse conhecimento. Em nome de Jesus. Amém.